Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme Sinta a Minha Voz. Um filme que vai falar sobre inclusão, um filme que vai trazer muita emoção pra gente e que vai falar de pessoas surdas. Então, fica aí que a gente vai trazer mais informação para você. Então, falando nisso, eu vou falar para o Damião falar pra gente a ficha técnica desse filme. Damião, com você. Vamos lá, sinta a minha voz, a sessão Pipoca Espiritual de hoje, data de lançamento, 3 de abril de 2026, um filme italiano que tem a data de lançamento mundial em 2026, 3 de abril, diretor Luca Rimoli, 1 hora e 45 minutos de duração, um drama, Sinta a Minha Voz, filme italiano que acompanha uma família de surdos, onde apenas uma integrante possui a capacidade auditiva. Eleta é uma adolescente apaixonada por cantar e que, por meio da sua voz, encontra o seu lugar no mundo. No entanto, quando uma renomada professora de canto descobre o seu talento, ela terá que escolher entre o seu sonho ou o destino de sua família, Tati. É um filme bem gostosinho de assistir, um filme que vai trazer algumas reflexões e eu gosto bastante porque traz a questão da inclusão e a gente precisa falar disso. Antes da gente começar, eu vou trazer para vocês aqui a nossa vinhetinha. Sessão Pipoca Espiritual no ar. E eu quero muito agradecer você que está aqui assistindo a gente do nosso canal do YouTube, Tatiana Benites. Quero muito agradecer você que está aqui. Aproveita que você está, deixa seu like, deixa seu comentário. E segue a gente no canal se você ainda não segue. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Quero muito também agradecer a todos que estão assistindo a gente pela TV Mundo Maior e aqueles que estão ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova. Façam parte da nossa grande corrente, gente. Venham aqui para o nosso canal, Tatiana Benites, no YouTube, e deixe seu like, deixe seu comentário para a gente também. A gente vai falar do filme Sinta a Minha Voz. É um filme com uma história que eu já lembrava que eu tinha visto essa história em algum dia. Lembra a história de um filme que ganhou o Oscar uma vez, que chama Coda, acho, se não me engano. Só que era a história de um menino, e não era de uma menina. Esse é a história de uma menina que tem a família inteira surda, que são os pais e o irmão, e ela é a única que escuta na família. Bom, isso faz a gente refletir sobre a inclusão. Sobre a inclusão, cada vez mais a gente precisa saber como se comunicar com as pessoas que têm algum tipo de deficiência, por exemplo, como a deficiência auditiva, né? Então, o filme traz aí algumas reflexões para a gente. Quando eu tive mais contato com essa questão de pessoas surdas, né? Eu conheci, eram duas irmãs, e elas não se comunicavam com linguagens de sinais, e por isso eu não aprendi com elas. Elas liam o lábio, porque elas aprenderam a ler o lábio, né, com os pais desde pequenos, porque os pais também não sabiam linguagem de sinais, nunca aprenderam, e elas aprenderam, e a gente podia falar assim, do jeito que eu tô falando, sem articular tanto, né, porque elas conseguiam conversar com a gente. E lembrando, né, que aquela coisa de surdo-mudo que a gente falava antigamente, né, a pessoa é surda, ela só não fala porque ela não consegue entender como é o som e articular os sons da sua voz, né? Então, ainda tenho contato com essas irmãs, né, onde elas falam baixinho também, sussurrando, que é como elas conseguem entender a gente, né, a leitura labial. Né? Então, é muito interessante como cada família reage de uma forma,
na questão desse tipo de deficiência. E cada vez mais, graças a Deus, nós temos aí as Libras, que é um novo idioma, é uma nova linguagem, né, para todos nós. E eu não sabia de uma coisa que eu acho interessante falar, né, que vocês sabiam que a linguagem de sinais ela é diferente para cada idioma? Eu achava que eu falava assim, não, mas se eu aprender a falar papai em português, também vai ser no outro país. Não. Também são idiomas diferentes na linguagem de sinais. Então, isso torna mais difícil, eu acho, no meu caso, né? Porque eu não moro no Brasil. Então, aqui eu tenho uma amiga, uma conhecida, na verdade, que ela dá aula de Libras. Só que ela dá aula de Libras em português, porque ela já sabia Libras em português, no Brasil. E daí eu falei para ela, mas é a mesma coisa? Ela falou, não, aqui eu faço Libras e dou aula de Libras e traduzo para os alunos brasileiros. Falei, olha só que interessante, né? E que difícil também, porque ela também tem que aprender Libras em outros idiomas, né? Para aprender também a se comunicar. O filme traz toda esse mundo diferente para nós que ouvimos e que falamos e que conseguimos ter essa facilidade, né, de se comunicar dessa forma. Porque imagina uma família inteira que não tem essa facilidade. E daí só uma pessoa dentro dessa casa consegue ouvir e consegue se comunicar verbalmente fora de casa, né? Esse filme traz a necessidade também de nós nos autoconhecermos, né? Porque traz a história de uma menina que é diferente em casa. Ela é diferente. É ela que vive o preconceito dos dois lados. Porque ela vai viver o preconceito dentro e fora de casa. Vocês já pararam para pensar nisso? Dentro de casa é ela diferente. E fora de casa, ela continua sendo a menina que tem a família diferente. Então, para ela, é muito difícil ter essas duas posições difíceis em todos os lugares que ela vai. Ao mesmo tempo, ela sente o peso da responsabilidade de ser a única pessoa em casa que consegue se comunicar de forma verbal com outras pessoas de fora. E aí ela sente o peso da responsabilidade de ser, desde pequena, desde cedo, a responsável pelos pais e pelo irmão. Coisa que não deveria acontecer. Porque os pais são os pais, os filhos são os filhos, e nós temos que assumir os nossos papéis. Nesse caso, é muito mais difícil. E nós precisamos entender por quê. Por que será que algumas pessoas precisam passar por essas determinadas provas? E aí a gente pode ver a prova tanto da menina quanto a prova da família, né? Que são provas distintas, porém no mesmo meio. Então o filme traz muitas reflexões que eu acho interessantes, né, Damião? Sim, e você começou, né, comentando um pouco, eu queria até falar um pouquinho mais da história do filme, né? Sim, da minha voz, lembrando você que está aí nos acompanhando, não é exatamente o mesmo filme que venceu o Oscar, mas trata-se de um remake,
ou seja, uma nova versão da mesma história. Então, nesse caso, aquilo que a Tati disse, era um menino no filme mais famoso, agora é uma menina, e que é a única ouvinte de uma família, e essa mesma premissa, né, nos traz, só para que você então tenha ideia, são 3 produções diferentes contando a mesma história. Então a gente tem agora Sinta Minha Voz, 2026, que é a versão italiana, lançada pela Netflix, estrelada por Sara Toscano. Tem No Ritmo do Coração, o Coda, em 2021. É o filme vencedor do Oscar de melhor filme em 2022. É a versão americana e mais famosa da história. Mas tem outra, gente. Tem a primeira. O filme começou em 2014, chamado Família Bélier. Família Bélier. É o original francês que deu origem a toda a franquia. Pronto. Sessão Pipoca fazendo toda a pesquisa e trazendo para você. E aí, a Tati estava falando da família surda. Então, para o Espiritismo, a deficiência auditiva não é um castigo divino, mas sim uma escolha reencarnatória temporária. O espírito reencarna nessa condição para cumprir um propósito de evolução, seja o resgate de vidas passadas, prova de superação, missão de aprendizado, permitindo que a pessoa foque o seu desenvolvimento nas relações internas e no mundo das ideias. Então, podemos aí fazer até uma reflexão, né, Tati? Os desafios da inclusão. Embora o Espiritismo pregue a igualdade de todos perante Deus, na prática, muitas casas espíritas ainda enfrentam os desafios da acessibilidade. E os principais obstáculos, né? A falta de intérprete de Libras, a dificuldade em adaptar conceitos doutrinários e palestras para a cultura visual da pessoa surda, e a divulgação em Libras permite essa igualdade no acesso à doutrina espírita. É importante lembrar que esse processo de inclusão não se restringe aos intérpretes de Libras nas casas espíritas, é muito mais. E é importante compreender as linguísticas culturais, sociais, educacionais e emocionais inerentes a ela. E o filme Sinta a Minha Voz nos chama, né, Tati, ao pertencimento. É interessante falar sobre isso na questão dos centros espíritas mesmo, né? Como nós ainda estamos despreparados para isso, né? Muitas vezes a gente pensa na questão da mobilidade, que graças a Deus já é mais pensada quando a gente se constrói, quando a gente constrói um centro, né? Ou vai pensar num local para o centro, a questão de escadas, né? De ter acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, mas a gente também tem que pensar nos outros tipos de deficiência, né? Quando a gente fala da surdez, ainda falta muito para a gente conseguir auxiliar essas pessoas, né? Eu não sabia, mas muitas pessoas surdas, e eu fiquei sabendo, inclusive, de alguns números que eu não vou saber falar aqui, mas que era uma maioria, não sabem ler, né? Perfeitamente ou com uma certa agilidade, por exemplo, para ver as legendas, né? Porque eu sempre questionei muito, né? Por que tem a linguagem de Libras? Por que não tem uma legenda, então, para a pessoa ler, né? E daí me falaram que é muito difícil alfabetizar as pessoas surdas, e que muitas pessoas surdas, então, são analfabetas por causa da deficiência, porque, claro, a gente não tem o som, né, para mostrar para elas, para falar, esse é o som do A, esse é o som do B. Então, eu não sabia disso. Uma pessoa que me falou quando a gente teve que fazer um trabalho, e daí eu falei da legenda, tal, e a gente teve que mudar também, fazer essa inclusão também de Libras. E eu achei interessante esse apontamento, que eu realmente desconhecia que existia um número de analfabetismo grande por causa nessa deficiência. E quando o Damião traz para a gente essa realidade dos centros, também penso na pessoa cega, né? Porque quantos livros nós temos em Braille? Não temos. Hoje, graças a Deus, temos muitas produções com audiolivros. Mas até uns tempinhos atrás a gente não tinha quase nada.
A gente não tinha quase nada. Então, a gente precisa incluir muito mais essas pessoas, né? E pensar que forma a gente pode fazer isso. Nesse filme, ele traz também, para mim, né, uma coisa da aceitação. Ela é uma menina que precisa aceitar a situação que ela passa, aceitar a sua família, aceitar as suas escolhas, porque é difícil para ela pensar em sair de casa, pensar em desapegar dos pais, porque ela vê eles como dependentes dela, porque eles realmente são, né? Os pais são dependentes. E existe uma cena que eu acho muito boa no filme, onde o irmão fala para ela, você não... E eu? Eu sou surdo, mas eu tô aqui. A gente não precisa depender de você o tempo inteiro. A gente também pode ser autônomo. Por mais difícil que seja, por mais dificultoso que seja, né? A gente também quer viver a nossa vida, a gente também pode viver a nossa vida. E então, enquanto algumas pessoas, né, os pais até às vezes falavam, não, você tem que ficar e tudo mais, existe aquele apego material, aquela insegurança, o irmão falava, não, mas e eu? Né, eu também estou aqui, a gente precisa também se virar. E hoje em dia, graças a Deus, com a tecnologia, nós temos outros artifícios, né, que podem auxiliar. Existe até pessoas que fizeram uma inteligência artificial que eu estava vendo há pouco tempo, que traduz as libras para a nossa linguagem. Então, a gente consegue conversar com uma pessoa que está fazendo o uso da linguagem de sinais, e que, por exemplo, eu não entendo, né? Mas eu consigo usar essa inteligência artificial para conversar com essa pessoa, né? E consigo também transmitir em libras para ela. Então, por que a gente não utiliza, né, a IA, né, essas ferramentas que nós temos aí, para incluir e para auxiliar essas pessoas? Nós estamos falando do filme Sinta a Minha Voz. O filme Sinta a Minha Voz fala sobre essa aceitação dessa menina, dessa aceitação dessa família, porque ela precisa fazer escolhas. Ela precisa fazer escolhas, ela precisa crescer, ela precisa se relacionar, ela precisa sair de casa, né? E como é que ela vai fazer isso se ela tem pessoas ali que ela precisa cuidar? Então a gente também precisa pensar um pouquinho sobre a nossa missão. Será que eu estou aqui só para auxiliar essa família? Ou eu estou sendo auxiliada por ela? Porque às vezes a gente pensa, não, porque as pessoas com deficiência precisam de muita ajuda e tudo mais. E eu acho que tantas vezes é o contrário. Somos nós que estamos recebendo ajuda, passando por essas provas junto com elas, ou próximo delas, porque são pessoas que talvez tenham menos recursos físicos que nós, por exemplo, não tem a voz, mas fazem tanto quanto nós, ou mais que muita gente, mesmo sem ter a voz, mesmo sem escutar, mesmo com a ausência do som na vida, ela consegue fazer muito mais que muita gente. Então, eu acho que aí a gente tem que aprender com eles, né? E qual é a missão que nós temos? Tendo que conviver com as pessoas diferentes, com as pessoas que estão ali no nosso entorno, com pessoas diferentes, com pessoas que necessitam de auxílio. Acho que a gente também podia falar um pouquinho sobre a nossa missão aqui, né, Damião?
Sim, perfeito, né, Tati? Porque a missão de cada um de nós consiste no progresso espiritual e na utilidade ao próximo, né? Cada indivíduo reencarna com um propósito específico, que varia de acordo com as suas capacidades e talentos, né? Ninguém é inútil na Terra. E o cumprimento dessa missão ocorre através do bem e da reforma íntima. A visão espírita do propósito de vida, o conceito de missão, é detalhado, né, em O Livro dos Espíritos. Todos têm uma missão nesse mundo, pois todos podem ser úteis em algum sentido, seja governando uma nação, instruindo os outros ou cultivando a terra. Gente, é lindo quando a gente percebe essa possibilidade. Todos podemos ser úteis de alguma forma. Sabe, às vezes as pessoas ficam sempre imaginando, né, Tati, fazer algo muito grande, muito gigante, e às vezes é cultivar a terra, sabe? Às vezes, dependendo dos desafios que a vida está proporcionando, é fazer ali, sabe? Tá, do Brasil agora, com o inverno um pouco mais rigoroso, se fazer algumas roupinhas para as crianças recém-nascidas. Gente, todos somos úteis, né? E o compromisso do bem, as missões têm sempre por objetivo o progresso da humanidade e a execução dos desígnios da providência. E elas exigem trabalho, dedicação, superação dos desafios. E a missão fundamental de cada ser humano é a sua própria transformação moral. Isso significa abandonar velhos hábitos, desenvolver virtudes como a paciência, a tolerância e buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. Colocar em prática os ensinamentos cristãos. Fora da caridade não há salvação. A caridade deve ser exercida não apenas através da assistência material, mas também pelo perdão, pela compreensão e pela bondade no dia a dia. E não é preciso, né, Tati, realizar grandes feitos heróicos. Cumprir a missão diária pode ser algo tão simples como ter empatia ou oferecer uma palavra de conforto, Tati. Às vezes parece tão simples, né? Porque é simples, mas nem sempre as pessoas estão dispostas, né, a fazer parte desse time do fazer o bem, né, ou de tratar o outro bem. É claro que às vezes a gente não está bem, né? Ah, mas eu não estou bem, né? A pessoa veio falar tal coisa. Tudo bem, você não está bem, mas o outro não tem culpa de que você não está bem nesse dia. Então você não precisa tratar o outro mal, né? Você simplesmente pode ficar na sua. O filme mostra pra gente, né, a questão das nossas provas, a questão da prova desta menina, né, uma única pessoa na casa que escuta, uma única pessoa na casa que pode trazer algumas informações que os outros da casa não têm. Então, como viver no meio que ela é diferente, há diferente em casa, mas que há diferente fora dela. Então, essa eu acho que é a grande questão desse filme. E uma das coisas mais importantes que eu achei no filme é o incentivo do próximo, incentivo da professora, que batalha por ela e fala, não desiste, se é isso que você quer, eu acredito em você, tenha fé, né? Acredite, tenha fé em você, tenha fé no que pode acontecer, por que que você não pode ir? Por que que você não pode fazer? Faz ela se questionar, faz ela se olhar, né? Se ver de alguma forma, de uma forma diferente, porque ela não tinha essa visão, ela não tinha essa esperança antes, né? E essa professora faz com que ela comece a pensar diferente sobre a vida. Você nasceu nessa família, você tem essa condição, mas você não precisa morrer assim. Você pode melhorar a sua vida, você também pode viver por você e não só por eles. Então, por que não?
Essa é uma pergunta muito boa. Por que não? Às vezes a gente acha que a gente não pode mudar as coisas ao nosso redor porque a gente não tem dinheiro, ou porque a gente não tem sabedoria suficiente, ou porque a gente não tem tempo, porque a gente não tem esse tudo não, 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 né? E por que não? Por que eu não posso mudar? Por que eu não posso crescer? Por que eu não posso fazer diferente? Lembra que o porquê não também tem que envolver a nossa moral. Se eu vou passar por cima de alguém, se eu vou prejudicar alguém ou magoar alguém, a resposta é não. Mas se eu não vou fazer nada disso, se eu posso trazer o bem para alguém ou para mim mesmo, por que não, né, Damião? Por que não, né, Tati? Por que não, sabe? É aquela parte assim tão bacana, né, que a gente para e são tão importantes que a gente possa estar resolvendo aí, né, e tirando de letra, conversando um pouco mais. Isso me lembra, quando você fala por que não, né, de verdade, eu vou me lembrar de outro filme, né, que é o Compramos um Zoológico, né? Por que não? Por que não? E a gente tem sessão pipoca dele aqui no canal, por que não? Compramos um Zoológico. Mas vamos voltar aqui, Sinta a Minha Voz, é o filme de hoje, né? E a Tati estava falando da fé, né? E a confiança, que são duas virtudes que se igualam, né? E o Livro dos Espíritos, né? A confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Quando os homens conseguirem conquistar a confiança em si, nos outros, a vida na Terra se tornará bem mais singela e fácil de ser vivida. A falta de confiança uns nos outros torna a humanidade infeliz. Se observarmos a conduta das pessoas, verificaremos que a vida entre elas se complica quando cresce o quê? A desconfiança. E é nisso que reside a origem dessa enxurrada de cópias autenticadas, reconhecimento de firmas, selo de procedência, etiqueta de holografia. Gente, né? Tanta burocracia, né? Por quê? Não se confia na lisura, no procedimento do outro. Daí a necessidade, né, de tantas e tantas provas, né? E Kardec nos lembra, né, da fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica. Nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. E eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, Tati. É isso, né? A gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança, né? Não só no outro, mas também na gente mesmo. Por que a gente não pode mudar uma coisa, né? Por que a gente não pode mudar a nossa realidade para melhor? Se a gente se esforçar, a gente pode. O Damião falou do filme Compramos um Zoológico, que é um dos filmes que eu amo, e tem duas mensagens nesse filme. Por que não? E você precisa de 20 segundos, só 20 segundos, para fazer a diferença, né? Para tomar uma atitude, para fazer diferente. Então, por que a gente não pega agora, né? E faz aquilo que a gente queria fazer, né? É só 20 segundos de coragem que a gente precisa para fazer qualquer coisa. Então, gente, assistam o filme Sinta a Minha Voz, se emocionem, é um filme muito emocionante, é um filme muito bonito, de inclusão, e a gente precisa falar mais disso. E aproveita que você está aqui até agora, clica aqui, dá o seu like, segue a gente no canal e escreve pra gente. Fica com Deus, gente. Semana que vem a gente volta com uma nova análise. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.